Olá, sejam todos bem-vindos a esse programa especial de catequese sobre o Sábado Santo. A data de hoje, uma data muito importante. Ou será que é Sábado de Aleluia? A gente vai falar sobre isso. E para me ajudar a trabalhar esses conteúdos, eu tenho dois convidados especiais. O primeiro deles é Carlos Martins Nabeto. Ele é graduado em Ciência da Computação, em Direito e pós-graduado em Direito Processual Matrimonial Canônico. Trabalha como analista de sistemas, é professor universitário e advogado. Fundador do premiado site Agnus Dei, do site Central de Obras do Cristianismo Primitivo e cofundador do apostolado Veritatis Splendor. E atualmente trabalha no site Católico Por Quê? A gente vai falar sobre isso já já. Também, ao meu lado, o padre Assis Júnior. Ele é padre da Arquidiocese da Paraíba. Só que ele mora na Arquidiocese de Campinas. Nós estamos aqui na Arquidiocese de Campinas, direto de Valinhos. Além da formação em filosofia, teologia e psicologia, tem mestrado nessa última disciplina. Está em formação também em psicanálise e atualmente é capelão das Irmãs Dominicanas na Capela Santa Cruz, na cidade de Campinas. Bem-vindos, obrigado pela presença dos dois. Obrigado. Então, para a gente começar a falar desse assunto logo, hoje é um dia muito especial, não é um dia qualquer do ano litúrgico, não é verdade? Padre Assis, o correto é Sábado Santo ou Sábado de Aleluia? Então, um abraço fraterno a todos que nos acompanham através dessa transmissão. Um abraço ao Carlos, um abraço a você, caro apresentador, né? Na verdade, as duas nomenclaturas, elas têm sentido, não é? Não é uma ou outra, mas as duas têm seu lugar. No entanto, o Sábado Santo reforça, não é, o caráter de silêncio que cobre este dia, não é? A igreja silencia, a liturgia silencia. É um dia chamado alitúrgico, né? Não existe liturgia neste dia, né? Oficial, pública. É o dia do grande silêncio, não é? Em contemplação, em reflexão, pela descida do Senhor à região dos mortos, né? Pela morte do Senhor. Então a igreja silencia para contemplar esse mistério, quase como que dizendo que não há o que dizer, há mais o que contemplar neste dia. A nomenclatura Sábado de Aleluia se refere mais já à vigília pascal, que se inicia depois do pôr do sol deste dia e antes do amanhecer do domingo de Páscoa. Aí poderia se chamar já, então, Sábado de Aleluia, né? Porque é nesta vigília que se proclama a solene ressurreição do Senhor. Tá certo. Então a gente pode dizer assim, Carlos, será que é um Sábado Santo, porém de Aleluia, ou um Sábado Aleluia, que não deixa de ser santo? Tá certo isso, Carlos? É verdade. Como o padre Assis bem frisou, existe essa ideia de que o Sábado de Aleluia, ele vem da parte da missa, da vigília da Páscoa, né? E essa missa da vigília da Páscoa, que ocorre depois do pôr do sol, vai acabar desaguando ali mesmo, né, nas primeiras horas do domingo de manhã, quando vai ocorrer, de fato, a grande solenidade da Páscoa do Senhor, né? Mas, com relação, assim, digamos, aos primeiros padres da igreja, né, Orígenes, ele dizia assim, que o tríduo pascal hoje é diferente, né? O tríduo pascal hoje inicia-se na quinta-feira, né, com a instituição da Eucaristia e passa depois com a missa do lava-pés. Só que nos primeiros dias da Igreja nascente, o Tríduo Santo ele era de fato a Sexta-feira Santa, o sábado, né, em que se comemorava a parte silenciosa, já que tinha a descida de Cristo à região dos mortos, ao Hades, né? E, por fim, o terceiro e último dia seria a Páscoa, né? Então, existia mais a ideia do Sábado Santo, né? O Sábado de Aleluia vem quando ocorre cada vez mais a redução do período, né? Inicialmente a vigília pascal era celebrada depois da meia-noite, normalmente, né? Ia durante toda a madrugada, por isso toda aquela quantidade de leituras, etc. E ela vai se antecipando no tempo, vai reduzindo, vai baixando para 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né? E com tudo isso vai haver uma solenidade maior e aí sim começa e vem, digamos, a ideia do Sábado de Aleluia.
Agora, de tanto que se puxou, né? O tanto que se ideal era puxou. essa celebração do Sábado Santo, não é? É uma celebração eminentemente com caráter de vigília, né? De prontidão, de esperar o que está para vir, né? Não chegou ainda. Então é uma preparação, não é? É uma espera, é uma celebração e é uma vivência daquilo que se espera, né? a gente vai falar tudo disso com calma. Agora, o Carlos citou aqui, o Carlos é estudioso de patrística, ele citou Orígenes. Então vamos com calma. O que é patrística e quem é Orígenes, que você citou agora há pouco? Certo. Patrística, na verdade, diz respeito àquele primeiro período do cristianismo primitivo, né? Então, desde o final da era apostólica, no século I, né, quando João, o último dos apóstolos, morre, né? Então todos os discípulos vai depois até mais ou menos o século VII, né? Depende da parte oriental, da parte ocidental, mas vai basicamente até o século VII. É porque no século VII, em relação ao oriental, é porque o Império Romano continuou no Oriente. Exatamente. Tá né? certo. E Orígenes é um dos padres mais antigos da igreja. Ele é do século finalzinho, né? Vai no finalzinho do século II, vai falecer no início do século III, e ele, embora não seja um santo, né? Ele é um dos escritores da igreja mais antigos. Certo. Né? Então, Carlos, eu peço licença para te interromper, mas talvez para explicar. Necessariamente chamamos de padres, mas necessariamente não eram sacerdotes. Né? Não tem essa ligação. No Padres sentido aí, de pais talvez da de fé, pais pais da da igreja. igreja. É nesse sentido? É mais nesse sentido, tá. Mas a grande maioria deles, de fato, estão ligados a um sacramento da ministério. ordem. Tá. Né? Que nem o caso de Orígenes mesmo. Ele foi sacerdote. Mas naquela época a teologia ainda não era tão bem desenvolvida como nós temos hoje. Então existia muita especulação. E Orígenes, logicamente, entrou em algumas partes especulativas e alguma das especulações dele a igreja chegou a condenar. Né? Então, por isso, ele não Aliás, é um santo. a teologia não estava bem desenvolvida enquanto ciência, porque a filosofia, sim, que já é anterior à igreja, e a filosofia primeira, que na verdade era chamada teologia, então era conhecido como filosofia primeira, que esses padres bem discutiram. E o assunto vai ser legal, gente. Você viu que já pegou fogo de cara aqui. Daqui a pouco você fica, eu vou mostrar para vocês o livro, a obra do estudo do Carlos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, o padre Assis falou uma coisa legal. Porque o Sábado Santo é um dia de espera. O senhor disse agora há pouco que é um dia de espera. Mas como é que a gente deve se portar nessa espera, antes ainda da vigília? A gente tem que manter um clima de velório? Como é que é isso, padre? O grande sentido deste sábado, não é? Da liturgia, ou na verdade, da falta dessa liturgia no sábado, não é? É mergulhar no silêncio da morte de Jesus, não é? Recordando que nós celebramos, não é? Mas já sabendo que Jesus seria vitorioso, né? Mas a gente faz memória daquela expectativa, daqueles que na fé aguardavam a resposta de Deus, mas humanamente viveram o abandono de Deus, né? O silêncio de Deus. Na cruz, Deus silenciou. Essa é a grande verdade, não é? Na cruz, Deus silenciou. E Deus só falava na fé, no coração daqueles que tinham ainda a chama da fé. Né? Então o sábado quer dizer e quer nos fazer mergulhar nesse mistério do silêncio de Deus pela morte do seu filho. Né? As pessoas não estavam esperando, olha, tá bom, morreu, acabou tudo, mas já vai vir a resposta. Não era bem assim, né? É um dia de treva mesmo, né? Talvez a liturgia mais antiga, desse mais plasticidade, vamos assim dizer, a esse silêncio, né? Infelizmente, eu posso dizer que nós estamos perdendo um pouco, né? Cada vez mais está se trazendo a vigília e os elementos da Páscoa para cá. Daí essa nomenclatura, talvez, de sábado de aleluia, não é? Certo. Nós talvez precisemos recuperar mais aspectos do sábado santo, não é? Porque a vigília já devia, inclusive, ser celebrada depois da meia-noite, já no dia mesmo.
antes do amanhecer, não é? Mas cada vez mais, e aí por aspectos talvez diversos da cultura, do tempo, para nós aqui, por exemplo, a questão da violência, quantas igrejas não podem celebrar mais tarde porque o povo tem medo de voltar para casa? É verdade. Né? O que é, nesse sentido, uma tragédia, né? Eu sou de uma região, por exemplo, que outra celebração, o Natal, a passagem de ano, é feita meia-noite. Meia-noite, cidade pequena, o povo ainda vai, né? Mas é impossível celebrar uma vigília depois da meia-noite numa cidade como cidade Campinas. grande, num grande centro, não dá, Não é? É verdade. O que é muito triste, porque a gente perde o real significado desse dia. É verdade. Olha só, nosso papo tá legal, a gente vai pro primeiro intervalo, você não sai daí, daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta com esse programa especial sobre a catequese do Sábado Santo, Sábado de Aleluia. Continua conosco aí que eu tenho certeza que a gente vai aprender um monte de coisa junto com os nossos convidados. Agora, padre, no bloco anterior o senhor comentou sobre essa espera, esse silêncio orante que nós devemos conservar até o momento da vigília. Eu me lembro que o Papa Francisco, logo quando foi eleito, ele fez um comentário interessante que o cristão, seja ele de qualquer cargo, leigo, padre, até papa, como ele citou, bispo ou papa, se não tiver atrelado à cruz, não vai poder ser discípulo. O Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, é um bom momento para ver essa espiritualidade. Não é só na Sexta-feira Santa que a gente deve pensar na espiritualidade da cruz nesse sentido, tá certo pensar assim? Com certeza. Porque, na verdade, o Sábado Santo, ele prolonga, de certo modo, não é? No tempo, aquele silêncio causado na cruz, não é? Aquele silêncio que se inicia com o sacrifício de Cristo na cruz. É um ressoar, não é? Desta morte de Cristo na cruz. Agora, na fé, o cristão vive esse momento, não é, como expectativa, não é, de que não acabou tudo, não é? Mas isso é um dado apenas da fé, porque tudo respira morte naquele momento, não é? Lá no momento histórico, mas a liturgia quer nos fazer mergulhar nesse mistério. Veja, a vigília pascal, ela começa, não é, exatamente com as luzes da igreja apagadas. Exatamente para tematizar a escuridão, a ausência total de luz e, consequentemente, de Deus presente naquela história. A morte obscurece, não é? Ela cria uma região de sombra, não é? Na vida, não é? E não foi diferente também na vida de Cristo, e não é diferente também na vida de todo cristão, e não é diferente na vida de quem crê. A crença, a fé, não é uma luz que está sempre brilhando. Às vezes passam nuvens pesadas por ela e a gente... Onde está a luz? Né? É verdade. Aliás, a gente pode abrir um parênteses aqui. O padre, nos seus estudos de psicologia, não sei se foi no seu trabalho de psicanálise, mas parece que o senhor desenvolveu um estudo interessante sobre a relação e a capacidade de ter fé. Como é que foi isso? Isso. Como psicólogo, eu trabalhei o desenvolvimento da capacidade de ter fé. Esse trabalho é do ponto de vista psicológico, né? Ou seja, como surge na pessoa a capacidade para acreditar. Fé aqui não é necessariamente fé religiosa ainda, né? É um pressuposto. A teologia chama isso de fé antropológica, não é? Fé no outro, fé na vida, fé em si mesmo. Ninguém nasce com essa fé, ela é adquirida. Não necessariamente é aquela predisposição para o transcendente, não é essa? Ainda não. Entendi. Porque se você não tiver esta base humana de acreditar, nem essa predisposição você vai ter. Interessante, muito interessante. Ô, Nabeto, me diz uma coisa. A gente comentou agora há pouco, a gente está comentando sobre essa necessidade de guardar, de se preparar para a grande vigília. Com a sociedade, vamos dizer, barulhenta que a gente vive, nem todo mundo se prepara bem, ou lembra de silenciar, ou se lembra desse silêncio místico da cruz. Mas na igreja primitiva acho que isso era um pouco melhor, né? Acho que eles viviam bem melhor isso, você não acha? Sem sombra de dúvidas. A igreja primitiva, ela tinha, digamos que um fogo, né? Os Atos dos Apóstolos, ele deixa isso até, escreve isso de uma maneira assim muito, muito clara, né? Aquele fogo que existia na primitiva igreja. Mas podemos dizer também que os primeiros cristãos, então, antes de Constantino, né? Constantino ele vai trazer a paz
para os cristãos, né? Mas até Constantino, os próprios cristãos, embora tivessem aquela fé viva, eles também não conseguiam desenvolver tanto aquela vivência por causa da perseguição, uma coisa 300 anos de perseguição. natural, exatamente, 300 anos de perseguição. Só que depois, com a paz de Constantino, a igreja vai começar, lógico, ela sai das catacumbas e aí ela começa a dar toda aquela solenidade para todos os momentos do Senhor, né? Inclusive a Páscoa, que é a grande solenidade, ela para dentro da igreja, ela tem, digamos assim, um valor superior ao próprio Natal. Nós normalmente costumamos dar temos uma vivência até diferente no Natal, né? Nosso coração acaba sendo mais bondoso, aquele negócio todo, né? Mas a Páscoa, ela é a festa das festas. Por quê? Porque nós fomos salvos justamente por esse ato de Cristo na cruz, né? Então, os primeiros cristãos, eles vão dar um valor assim muito maior para a Páscoa. E, por exemplo, Egéria, uma freira do século VI, ela faz uma peregrinação até os lugares santos, né, em Jerusalém, na Palestina, e ela consegue transcrever no seu diário uma fé extremamente viva em cada um dos lugares por onde ela passa, coisa que hoje nós também não conseguimos mais fazer, né? Bacana, interessante. Eu acho importante ressaltar nesta fala do caro Carlos aqui, que, claro, no começo estávamos muito próximo do evento mesmo, ressurreição do Senhor, não é? O calor era inevitável, não é? E depois, claro, que o Império assume, vamos assim dizer, a igreja ou a fé, esse calor também ele passa por uma também inevitável institucionalização, não é? Talvez, eu não sei se você pode precisar com dados, com personagens, né? Mas a igreja também perde um pouco ali, não é? Um preço alto se paga, né, de ver, né, a igreja abraçada pelo império, né, não mais na perseguição. Talvez o período que a igreja mais cresceu, se diz, né, foi no período da perseguição. Porque havia um sentido, né, de ser cristão, não obstante a perseguição, né? Depois que você não tem mais que fugir e correr do Estado ou de quem quer que seja, não é? Parece que as coisas ficam mais mornas, mais paradas. É como se existisse uma acomodação a partir do momento que não precisa fugir mais. É isso que o senhor quer dizer? É isso que o senhor Sim, também, mas também adquire-se ali, não é, elementos, talvez, do próprio império, né? Da cultura monárquica. Não sei, eu não sei se é nesse período, você pode precisar, é especialista nessa área, mas é nesse período que a liturgia se reveste de muito mais esplendor, não é? Sim, exatamente. Vai acabar ocorrendo uma solenização, né? Então, por exemplo, os prédios públicos, muitos prédios públicos acabam se transformando, como por exemplo as basílicas, né? Que é um prédio clássico do Império Romano, que acaba se transformando numa igreja, né? Numa daquelas igrejas mais esplendorosas. Mas mesmo assim, os primeiros cristãos, eles, mesmo que seja na época após Constantino, eles ainda têm um grande cuidado, um grande medo de que algo externo possa influenciar. Então, por exemplo, quando nós temos, como no caso do Natal, né, que nós temos uma solenidade pagã, né, que acaba sendo, digamos que, assumida pela igreja, só que a preocupação da igreja é ainda evangelizadora. Na verdade, não é a igreja trazendo o paganismo para dentro, mas ela usando algo que o paganismo aceita para poder evangelizar. Né? Então, é um processo de enculturação, de certa maneira. Desse né? tempo, é verdade. Talvez essa história da igreja, dessa mudança, logo no Concílio de Nicéia, 325, logo depois do fim da perseguição, começa a se organiza o credo, né, dos apóstolos, e a coisa começa a ficar, vamos dizer assim, mais palpável, para a gente entender mais e a nossa origem ficar mais fácil de localizar. Agora, você falou sobre a igreja incorporar ou substituir símbolos pagãos e colocar Cristo nesse símbolo.
será que a gente pode fazer uma relação com a própria bênção do fogo novo, que a gente vai falar sobre isso? Será que tem a ver também, padre, a bênção do fogo novo, que é feito logo antes do início da vigília, será que tem alguma relação com isso também? Então, a vigília pascal, né, solene, a mãe de todas as vigílias, que ela é né, Santo Agostinho, segundo Santo Agostinho, né? Muito bem. Ela começa exatamente com a primeira parte, é o lucernário, né, a celebração da luz. Tudo está apagado dentro da igreja, a comunidade está fora do templo, e ali ao redor de uma fogueira, não é? Se faz a bênção deste fogo, do qual será aceso o círio pascal. Pelo que me vem à memória agora, não é? Isso é um símbolo, não é, trazido do paganismo, não é? No sentido de que a gente pode ter claro isso, que o fogo não nasceu com a humanidade, né? O fogo foi descoberto e foi uma maravilha do processo de civilização, não é? Então, e começou a se dar ao fogo um papel, um poder sobrenatural, não é? Então, culturas pagãs têm no fogo quase como um deus, né? Então, na Irlanda, no século VII, é onde se dá essa bênção, primeiro essa bênção do fogo. Ela é importada da Irlanda, né? Depois passa pela Alemanha e depois a Igreja de Roma pega esse costume. Abençoar o fogo é quase como que para dar uma característica cristã, né? Abençoando para dizer, olha, tem um elemento com esse viés pagão, mas aqui ela tem essa característica. Vamos logo benzer para dizer que é nosso, né? Está dominado. Então se benze o fogo nesse... E a criatura de Deus, né? Para além dessa dimensão do paganismo, o fogo é criatura de Deus também, não é? Então, como vai se acender o círio pascal, que tem um outro simbolismo, depois nós vamos ver, se faz essa bênção para dar a ele essa conotação. Interessante. Agora, Carlos, do jeito que a gente conhece, foi interessante essa história do fogo novo, mas a celebração como um todo. Lá na igreja primitiva a gente já via esses elementos do que a gente vê a celebrar. Dá para reconhecer a celebração de hoje, bem parecido com a igreja primitiva? Por exemplo, o batizado era feito, né, num dia como hoje? Sim. O batizado, ele normalmente acontecia assim. Você teria, durante o período da quaresma, a inscrição dos catecúmenos. Então, naquela época, a conversão, ela é, digamos, algo que é inerente. Você não tem tanto batismo infantil, você tem mais batismo de adultos. Porque ainda havia uma discussão se era lícito, se não era lícito, se era necessário, talvez? Não, porque Orígenes, né, o nosso velho Orígenes, ele já tinha dito, muito tempo antes ainda, de que o batismo de crianças tinha sido uma tradição entregue pelos próprios apóstolos. Certo. Né? Então, quer dizer, Orígenes ele viveu antes de Constantino, na época de Constantino, né? 100 anos antes. Ou seja, durante a perseguição. Durante o período de perseguição. Então, verifica-se que com relação ao batismo de crianças, não é uma prática nova. Certo. Né? Só que era assim, você teria que pregar o evangelho, né, para uma população que na maioria era pagã, principalmente pagã ou então judaica. E essas pessoas acabavam, né, que aceitavam a mensagem, ingressavam da igreja e juntamente com elas traziam toda a família. Né? Então batizavam também as crianças dessa família. Mas o acento está em cima do adulto, principalmente do adulto. Então, durante o período da quaresma, o que ocorria? Ocorria a parte da instrução dos catecúmenos. Entendi. A própria catequese, A própria né? catequese. E no sábado, que era o dia de silêncio, também ocorria um repasse. Né? Uma revisão final. Uma revisão final, de certa maneira. Para quê? Para que essas pessoas fossem batizadas, como ocorre ainda hoje, né? Para aquelas comunidades que têm batizado para ser feito durante a vigília. Então, essas pessoas eram batizadas para poder depois receber a comunhão logo na missa de Páscoa. Que interessante. Olha só, gente, o estudo do Carlos Martins Nabeto está concentrado numa obra muito interessante. Na verdade, são vários livros que acabou virando um grande livro. Né? Olha só, dá uma olhada aí. Ó. A Fé Cristã Primitiva. É uma coletânea
de sentenças patrísticas. Um conteúdo sensacional. Você está vendo no site aí embaixo, você pode procurar informações para adquirir esse livro. Aí, Dona Beta, depois a gente vai falar mais sobre esse site também. Agora, boa parte do conteúdo desse livro a gente está discutindo nesse programa. Se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta e continua essa conversa.